A Justiça da Argentina emitiu mandados de prisão contra 61 brasileiros foragidos no país e condenados por participação nos atos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A Justiça da Argentina emitiu mandados de prisão contra 61 brasileiros foragidos no país e condenados por participação nos atos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Do total de alvos, 2 já foram presos até o momento. Os detidos devem ficar presos até que uma audiência avalie a extradição, sendo que ainda não existem datas definidas. Em junho, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro havia recebido uma lista com mais de 180 nomes de foragidos na Argentina e em outros países, como Paraguai e Uruguai. Eu volto a repetir aqui, para que não se tenha confusão nenhuma na cabeça de vocês. São pessoas condenadas pela justiça brasileira? São. São inocentes ou culpadas? A mim não importa. Porque se foram condenadas, o foram sem o devido processo legal. E não é suficiente que haja o carimbo do tribunal, nem a assinatura do juiz, nem a validação eletrônica. Se não há devido processo legal, toda condenação é política. Isso me causa muita tristeza. Geisiane. Olha, Pavinato, primeiro que essas pessoas que estavam vivendo lá na Argentina, elas já estavam passando por dificuldades, porque, pensa, elas protestaram, certo, por aquilo que elas entendem como filosofia política da vida delas. E aí aconteceu o que aconteceu no 8 de janeiro. Repito, pode ser que tenha pessoas ali que de fato vandalizaram? Com certeza pode. Pode ter sido, sim, alguém que, enfim, fez alguma coisa. O caso da própria Débora, ele seria caracterizado como um vândalo, né? Você pegar batom e passar ali numa estátua, numa coisa pública. O meu ponto é, justiça só acontece de fato quando ela é proporcional à ação que foi feita na esfera da realidade. Então, se eu peguei um batom e pichei, se eu derrubei alguma coisa, se eu quebrei uma mesa pública, enfim, se eu fiz qualquer tipo de dano ao patrimônio público, isso deve ser punido de maneira proporcional. A grande questão é que essas pessoas fugiram já com medo, sabendo que não ia ser proporcional, e não está sendo mesmo. O bom exemplo é o cara que estava lá no meio da rua, que era morador de rua, só estava próximo ali da manifestação, não fez nada, e estava preso. Tinha um outro rapaz também, que era já um senhorzinho, que estava vendendo coisas, também não tinha feito nada e foi preso. Outro bom exemplo é o Felipe G. Martins, que não fez nada, não saiu do país, não tinha acontecido absolutamente nada, também estava preso. Então, assim, essas pessoas, elas fugiram porque elas sabem que aqui no nosso país não existe justiça. Lá na Argentina já não estavam vivendo em condições dignas de ser humano. Então é importante que tudo isso fique registrado. Tá, aí vão trazer essas pessoas para cá. Qual é a chance delas terem acesso a um justo julgamento? Qual é a chance delas terem a proporcionalidade de pena ao ato que foi feito? Nenhuma. Ou ela assina algum tipo de acordo que tem que passar por aquele cursinho de lavagem cerebral que, de acordo com a STF, seria uma defesa da democracia, que ensina coisas como o nazismo de direita, ou o STF tem um poder que não compete a ele na esfera da realidade e é ensinado nesse curso que ele tem esse poder, ou ela fica lá mofando na cadeia, ou ela recebe uma pena como a Fátima Tubarão, que é uma mulher idosa e recebeu 17 anos por ter feito lá aquele vídeo dizendo vamos atrás do Alexandre de Moraes. Então, assim, o que a gente está falando é de pessoas que foram obrigadas a fugir do país porque não existe justiça aqui. Elas não podem ter a liberdade de defender as ideias delas e quando elas fazem essa defesa, são colocadas todo no mesmo bolo de vândalo. E, repito, a gente não sabe e eu ainda parto da premissa de que sim, algumas pessoas de fato vandalizaram.
fizeram. Mas a gente não sabe, não teve investigação séria sobre esse caso. Não teve imagens, lembram das imagens? Que até hoje a gente não tem várias imagens do caso de 8 de janeiro. E eles estão rendendo a pauta. Me parece que o Alexandre de Moraes usa toda a estrutura que ele tem na mão, toda a estrutura da máquina estatal, para realmente perseguir e se vingar. Me parece que ele é uma pessoa extremamente mimada e precisa ter esse tipo de ação em cima de pessoas que já estão fragilizadas, porque ele tem poder. E isso não é provar poder, se a pessoa já é fragilizada, mas ele precisa disso para sentir ali um pouquinho de alegria. Então, assim, a chance daqui a alguns dias nós estarmos falando dessas pessoas, assim como nós falamos da Débora Nascimento, que está há mais de um ano sem ver os 2 filhos menores de 12 anos, é muito, muito, muito grande. Perseguição política escancarada, porque o Brasil deixou de ser uma república, uma democracia há muito tempo. Aqui já é ditadura. Perseguição política, inclusive, é um crime contra a humanidade. Exato. Que fica ao lado do genocídio no Estatuto de Roma, que no Brasil tem status de lei constitucional. Tem um sujeito que fica escrevendo aqui toda hora no chat: Xandão, eu autorizo. Eu vou lhe explicar uma coisa, meu filho. Não tem autorizar ou desautorizar. Eu não sou ninguém para autorizar nem desautorizar o Alexandre de Moraes. Mas quem desautoriza os atos do Alexandre é, em primeiro lugar, a Constituição, em segundo lugar, o Estatuto de Roma, que tem status de norma constitucional no Brasil, e depois todas as normas do direito brasileiro. Então não sou eu quem autoriza ou desautoriza o juiz do Supremo, é a lei brasileira a começar pela Constituição. Pavio, eu tenho 2 dúvidas. O Milei pode fazer algo sobre esse assunto? Professor Suano, eu acho que essa pergunta vai melhor a você. E a segunda pergunta é sobre se esses brasileiros poderiam recorrer a alguma embaixada para pedir asilo político. Pedir asilo político? Olha, pelo que a gente tem de material, primeiro, o Milei ele tem que respeitar a legislação argentina. Então, tem que seguir a Constituição argentina e todos os tratados que foram assinados. Além disso, nós temos um tratado do Mercosul, que impõe uma série de comportamentos coletivos, dentre eles todas as aproximações e acordos bilaterais, na realidade foram acordos do bloco, para tratar das questões jurídicas. Esse é o ponto estrutural. Tanto que o próprio Milei falou que ele não iria passar por cima do sistema judiciário argentino. O sistema judiciário é que deveria decidir o que fazer. Agora, ele tem alguns problemas estratégicos graves. Ele está colocando, penalizando, punindo a ex-presidente Cristina Kirchner por todos os seus atos inadequados, para não vou fazer nenhuma acusação, que foram comprovados de acordo com o que está estabelecido ali. Aí a legislação argentina simplesmente respaldou e disse, não, ela tem que ser punida. E se ela pedir, por exemplo, ela fugir para o Brasil e pedir refúgio e dizer que ela é uma refugiada política e ela é uma perseguida política? Certamente o governo daqui vai dizer, nós não vamos devolver, porque vocês simplesmente ignoraram os acordos que foram feitos. Então, o Milei, ele está na situação de acatar. Agora, nós temos alguns outros elementos que trazem benefício. Dentre eles, como eles solicitaram refúgio, isso vai depender da avaliação da própria sistema jurídico argentino e dos tratados que foram assinados. Isso pode levar anos. O que pode ocorrer? Eles estão sendo presos, mas não serão extraditados, porque tem que se verificar, em princípio, a solicitação de refúgio que foi feito. E isso vai depender da celeridade ou não que vai ser dado pelo sistema argentino. No frigir dos ovos... eles não estão automaticamente extraditados. Então, eles foram... Dois desses 61 mandados... Né, 61 foram? Foram 61 mandados, 2 foram detidos. Eles vão continuar detidos até que a Justiça da Argentina defina se é caso de extradição ou não. Sabe por qual razão? Porque quando você pede refúgio e sabendo que você está alegando que você está sendo perseguido, todo o Estado que está perseguindo aquele indivíduo politicamente, ele alega que aquele indivíduo fugiu porque cometeu um crime comum. Por isso é que você não pode extraditar imediatamente, porque a justificativa do Estado foi um crime comum, então extradita. Ele vai dizer, não, mas ele está dizendo que ele é perseguido, então nós temos que observar. Isso demora. O que esses indivíduos acham? Os indivíduos não, aquelas vítimas, 61 vítimas acham. Elas acham que o tempo que será utilizado para tanto vai dar a eles pelo menos um guarda-chuva suficiente para eles suportarem até que ocorra algo no Brasil ou que a justiça argentina concorde ou confirme. Realmente, eles não são criminosos, eles são refugiados. Você acha que... Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então,
a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.